Olá, eu me chamo Valentino Cruz e sou autor do canal Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais. E nesse pequeno vídeo eu pretendo fazer um vídeo a pedido de um inscrito do canal, o Kaique99. Deixa o like, irmão, tá? E o comentário também. E pegando um gancho aqui, pessoal, agradeço muito. Hoje, na data desse vídeo, eu já tenho 30 inscritos, mas eu peço a todos os meus inscritos que, por favor, meu canal é pequeno, deixe um like, deixe um comentário, porque se eu tiver 30 likes e 30 comentários, esse vídeo vai bater mais de 1000 visualizações, tá ok? Muito obrigado à inscrição e à atenção de cada um. A ajuda com like, com comentário, com inscrição. Muito obrigado, tá ok? Respondendo a um pedido de vídeo que me foi feito sobre a face do inferno, tá ok? Eu tô aqui com o roteiro, eu vou passando aos poucos aqui, a gente vai e vocês vão entendendo, tá? Inferno. O que é o inferno da Bíblia? É uma face. Ponto. É uma invenção. Tá? A etimologia da palavra inferno vem do latim infere, inferior. Tá? O que é o inferno? Ele refere-se a um submundo, a um local onde as pessoas que são julgadas más pela ética e pela moralidade cristã, que não tem nada a ver com a ética e a moralidade humana, tá? Com a ética e a moralidade contemporânea, que não admite escravidão, que não admite a subjugação da mulher, que não admite as práticas hediondas que o Deus da Bíblia fazia no Velho Testamento, segundo a ética cristã, não a ética contemporânea, que é diferente, que eu falei agora. As pessoas que não foram consideradas boas iriam para esse local e iriam sofrer permanentemente, para sempre, após a morte, tá ok? Isso seria o inferno, tá? Vamos lá. Aí já começa por outro ponto fundamental. A expressão inferno, ela, é uma expressão generalizada de tradução. Como assim, da Cruz? Diversos termos foram traduzidos com uma palavra só. Ou seja, termos em hebraico, aramaico e grego foram traduzidos com uma palavra só. Mas aí já vem um pequeno problema. A palavra inferno vem do latim. A Bíblia não foi escrita em latim. Não tem nenhum texto bíblico que foi escrito em latim. Começa por aí. Quais são os idiomas oficiais da Bíblia? Velho Testamento de Deus, hebraico e aramaico. Principalmente hebraico. 98% do Velho Testamento de Deus foi escrito em hebraico. Tanto que um dos sinônimos para o Velho Testamento de Deus é Testamento hebraico. E aramaico. Novo Testamento foi escrito em grego. Já começa por aí. Então o inferno não está em nenhum papiro, em nenhum texto da Bíblia, do mais novo ao mais antigo. Nenhum texto tem contido lá a palavra inferno. Inferno é uma expressão generalizada para a tradução de termos em hebraico, aramaico e grego. Ou seja, vários termos foram traduzidos com uma palavra só. Tá ok? Vamos lá. Aí vamos lá. A inexistência do inferno. Vamos lá. Até o sexto período do Velho Testamento de Deus. Opa, cansei um pouco, peraí. Até o sexto período do Velho Testamento de Deus, que é o período monárquico ou dos reis, não existia vida após a morte. Ora, se não tem vida após a morte, eu não tenho juízo final. Se eu não tenho juízo final, eu não tenho recompensa nem condenação. Tá ok? Vamos lá. Por não haver vida após a morte, nós observamos na própria Bíblia até o sexto período que não havia nada disso. E nós temos como evidência a própria lei de Moisés e os próprios escritos até o sexto período do Velho Testamento. Como assim os escritos até o sexto período do Velho Testamento, que é o período dos reis ou monárquico? Você não vê, por exemplo, na lei de Moisés nenhuma advertência ou nenhuma recompensa relacionada ao céu ou ao inferno. Você não vê Moisés recomendando os israelitas obedecerem à lei porque eles iriam dormir com o Senhor. Ou seja, dormir com seus pais, morrer e ficar com Deus. Muito menos uma condenação para um possível inferno, porque não existia isso. O que existia? Moisés prometia: faça tal coisa para que o teu Deus multiplique os teus dias na terra que ele vai te dar, que seria a terra de Canaã. Faça determinada coisa para que o Senhor teu Deus multiplique os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará, que seria a terra de Canaã, conquistada por Josué, abaixo de assassinato contra mulheres, crianças, inocentes, animais e homens. Ou seja, morreram homens inocentes, mulheres inocentes, crianças de colo,
animais e tudo. Tá? Você vê como que a Bíblia é cruel. É cruel, né? Respeite a religião. Vamos lá. Aí você vê também os escritos de Salomão. Salomão também escreveu. Ele, por ser do período monárquico, é o sexto período do Velho Testamento, ele deixou também bem claro isso. Ele fala lá, Salomão, ó. Ele fala, após a morte, o corpo torna ao pó e a alma retorna ao Criador a quem deu. Ou seja, onde é que está aqui céu e inferno? Em lugar nenhum. Outro texto que ele fala é o seguinte: os mortos não sabem de nada e não têm recompensa para com os vivos. Ou seja, eles não têm noção que estão mortos. Acabou. Não tem a vida após a morte até o sexto período do Velho Testamento. Tanto que a história conta na narrativa que Jesus teve discussões com os saduceus. Os saduceus eles eram um tipo de judeus que não acreditavam em vida após a morte. Por quê? Eles se baseavam nas escrituras. Então, até o sexto período do Velho Testamento de Deus, não existia vida após a morte. Isso é uma invenção posterior, tá? Aí vem, de onde veio a invenção do inferno? Pois bem, a invenção do inferno veio da mitologia, veio do cativeiro babilônico. O povo israelense ele foi aprisionado durante 70 anos, tá bom? Após isso, aliás, durante esse período, eles ficaram imersos na mitologia persa, tá? Nesse período teve lá a história de Daniel, na cova dos leões, os judeus, os 3 homens judeus que foram lançados numa fornalha e apareceu Jesus, o Deus Pai, e não impediu que eles fossem consumidos pelo fogo, na frente do rei Nabucodonosor, tá? Dentre outros tipos de, de milagres, etc, tá ok? Então, nesse período, onde aconteceram esses milagres, que não passam de histórias fictícias, aconteceu o quê? Aconteceu que o povo israelense ele ficou submerso, ele ficou envolto na cultura persa. E dessa cultura persa veio a noção de inferno. Na mitologia persa veio a noção de tudo o que você vai ver na Bíblia sobre o fim do mundo, vida após a morte, céu, inferno, juízo final. De lá que veio o personagem que deu origem ao diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia é inspirado em um personagem da mitologia persa. Eu vou falar aqui com vocês, ó. Prestem muita atenção, tá? Deixem um like aí, pessoal. Um comentário. Pô, tá merecendo, né? Tive um trabalho para pesquisar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Da mitologia persa existia uma coisa chamada escatologia zoroástrica ou zoroastrismo. Tá? Dentro do zoroastrismo temos os conjuntos de mitologia persa. A escatologia zoroástrica seria o estudo do fim do mundo segundo essa mitologia, o zoroastrismo. Tá? E nessa mitologia, tirada dela, veio a inspiração para céu, para a vida após a morte, para julgamento de pessoas boas e pessoas ruins, segundo a ética e a moralidade daquela religião, daquela mitologia. E de lá veio também outros pontos, tá? A noção de Salvador que iria salvar o mundo, que viria salvar o mundo, ou seja, um Salvador que iria lutar com um personagem maligno e salvar o mundo durante o fim do mundo, que é o que Jesus faz em Apocalipse. Vem de lá. Esse Salvador nasce de uma virgem, e esse Salvador, após morrer e ressuscitar, vem ao mundo e salva ele, em uma batalha final contra o personagem que dá origem ao diabo da Bíblia, que é Arimã. Aí vem. A noção de diabo deriva de um personagem da mitologia persa, da escatologia zoroástrica, chamado Arimã. O diabo da Bíblia, como inimigo de Deus, vem depois desse cara. Porque na mitologia persa, na escatologia zoroástrica, na mitologia persa, na escatologia zoroástrica, o diabo ele é inimigo de um Deus todo-poderoso chamado Arimã. Aliás, o Arimã, que é o personagem que dá origem ao diabo, o Arimã, que é um personagem que dá origem ao diabo, ele é inimigo de um Deus todo-poderoso chamado Ahura Mazda. De lá que vem isso. Compreende? Então o diabo é uma cópia desse personagem. A noção do diabo como inimigo de Deus vem daí. Porque se você for ver lá nas antigas escrituras, a serpente do jardim do Éden não é o diabo. É uma cópia muito mal feita de um personagem da mitologia egípcia chamada Apophis, que é uma cobra falante da mitologia egípcia que tentava afastar o homem de um Deus todo-poderoso chamado Ra. Então a cobra que aparece lá em Gênesis, que seria a serpente chamada de Satanás, não é Satanás. É uma adaptação de uma cobra chamada Apophis. Tá? E o diabo é uma adaptação, como inimigo de Deus, é uma adaptação de Arimã como inimigo de Ahura Mazda.
que é o Deus Todo-Poderoso da mitologia persa. Tanto que no livro de Jó, se nós formos ver nas fontes mais antigas, não era o diabo que operava mal na vida de Jó. Porque você vê lá, não, o diabo opera mal, mas Deus dá o poder. Ou seja, de qualquer forma, Deus é o coautor. É coautor, ou seja, ele deu poder ao diabo. E na Bíblia você vê Deus dando poder ao diabo, dando permissão para o diabo agir e tendo o diabo na sua presença. Isso mesmo. Deus tem o diabo na sua presença. Como assim Deus tem o diabo na sua presença? Simples. Segundo o livro de Jó e o livro de Apocalipse, o diabo está na presença de Deus acusando as pessoas. Por que Deus não destrói ele? É mais fácil, gente. É só uma adaptação mitológica. Compreende? Mas voltando, vamos lá. De maneira mais objetiva, o que acontece? Essa ideia do diabo como inimigo de Deus não acontece nem em Jó. Nas fontes mais antigas do livro de Jó, ou seja, as fontes mais antigas, quem operava o mal na vida de Jó não era o diabo, era o próprio Deus. Então, assim, não era o diabo que fazia as coisas, não. Nas fontes mais antigas, nas versões mais antigas, não era o diabo que operava o mal na vida de Jó, era Deus. Tá? Além disso, o inferno, além de ser uma adaptação da mitologia persa, da escatologia zoroástrica, ele não aparece no Velho Testamento. Então aqui, ó, como eu falei com vocês aqui, ó, a aplicação do inferno. No Velho Testamento ele só vai aparecer como um lugar de tormento em raras ocasiões a partir do 7º período, ou seja, depois do cativeiro babilônico, no período da reconstrução do templo que sucede ele, e ponto. O nono período do Velho Testamento, que sucede depois o período da reconstrução do templo de Israel, é o período do silêncio, que durante 400 anos Deus não falou com o homem. É por isso que na sua Bíblia tem uma página em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Representa o período do silêncio. Tá? Esses 400 anos que Deus não falou com o homem. Tá? Então no Velho Testamento você só vai ter o quê? Erros de tradução ou traduções tendenciosas que vão pegar termos em hebraico e vão traduzir como inferno. E não é. Tá ok? Novo Testamento, o inferno aparece como uma expressão generalizada para a tradução de termos em grego. Tá bom? Aí vem os próximos termos. Tá? O próximo tópico que são esses termos. Né? Sabendo que o inferno é uma expressão generalizada de tradução, o que ele traduz? Simples. Ele traduz termos em hebraico, aramaico e grego, que são os idiomas oficiais da Bíblia. Tá? Em hebraico, ele traduz o termo Sheol como inferno. Sheol em hebraico é inferno? É lugar de tormento? Não. Sheol em hebraico é sepultura. Ou seja, sepultura. O lugar onde as pessoas mortas são colocadas. Isso é Sheol. É inferno? Não. Por que foi traduzido como inferno? Simples, porque fica abaixo da terra. Inferno se refere ao submundo. E como a Bíblia ela é traduzida por instituições religiosas, se você for ver a sua Bíblia, por exemplo, na grande maioria das vezes as traduções que nós temos são feitas por instituições religiosas, sob a influência dos religiosos, eles vão manter a ideologia deles. Então, Sheol, como é abaixo da terra, vou colocar como inferno, porque inferno é submundo, está abaixo. Sub, abaixo. Sob, sub, abaixo. Eles fazem isso de propósito. Ah, não, mas o inferno é um lugar onde o fogo não acaba. Respeite a religião. Aí tem lá um vale que é chamado de inferno. Por quê? Porque o fogo não apagava. Que é o vale de Geena, ou Gihnon em aramaico. Em hebraico, Geena. Que vale é esse, Valentino? Simples. É um vale onde as pessoas queimavam lixo. Naquela época não tinha lixão. Então tudo que eles utilizavam sobrava de lixo, eles levavam para esse vale e queimavam. E tinham lá uns filhos de Moloque, ou seja, um pessoal louco que adorava um deus inventado chamado Moloque, que queimava a gente viva lá dentro desse vale. Tacava fogo. Aí o que a gente vai falar? Ah, meu Deus não faz isso não. Ainda bem que meu Deus não é pagão, não queima ninguém. Toma vergonha na sua cara. É só você ler lá o capítulo 27 de Levítico. Deus institucionaliza o sacrifício de pessoas. Pessoas consagradas ao Senhor. É só você ver, por exemplo, o caso de Abraão, que quase matou o próprio filho dele em um holocausto para Deus. O holocausto, ele ia dar uma facada na garganta e ia tocar fogo. É só você ver o caso de Jefté, que foi um homem lá do período dos juízes que falou o seguinte: ó, Senhor, eu estou indo para uma guerra sangrenta. Se eu vencer essa guerra, quando eu chegar em casa,
A primeira pessoa que ia sair, eu vou sacrificar para o Senhor em holocausto. Holocausto. Reduzir a pó. É matar e tacar fogo. Saiu a filha dele. Quando ele vence, aí foi lá, ele venceu a guerra. Quando chegou em casa, saiu a filha dele. Ele ficou todo triste. Oh, minha filha, tão triste que ela vi. Que se você tenha saído, pois fiz um voto ao Senhor. E explicou lá que ia ter que matar ela. Ela falou assim: pai, não tem problema não. Você fez o voto? Pode cumprir. Só deixa eu sair por aí e chorar minha virgindade. Ela saiu por lá chorando que ia morrer virgem. Daí deve ter vindo o termo, vai morrer virgem. Ah, maluco, faz isso não, vai morrer virgem. Veio daí. Aí o que aconteceu? A filha dele voltou e ele tacou fogo. Aí vem os teólogos, não, ele não tacou fogo não, ele botou ela pra ficar no templo. Porra nenhuma, sacrificou em holocausto. Matou e jogou fogo. Oh, como o seu Deus é bom, crente. Oh, como a gente deve respeitar a religião. Por favor. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Nesse vale de Guiena, ou Guerrinon, como as pessoas tacavam fogo em holocausto, matando gente, e como elas tacavam fogo em lixo, tinha uma ideia que o fogo não apagava, que o fogo que não parava. E aí, quando o pessoal pegou essa ideia de inferno, usou como uma tradução, como uma forma de explicar isso, o Guiena. E aí veio aquela noção do inferno, aquela ideia desculpa, aquela ideia de que o inferno é um lugar onde o fogo não acaba, devido ao Vale de Guiena, onde as pessoas jogavam e queimavam lixo toda santa hora e queimavam pessoas em holocausto. Entenderam? Então essas são as duas principais expressões em hebraico para inferno, que foram de forma errada, foram traduzidas de forma errada, que é Sheol e Geena. Agora, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, você tem a palavra Hades, tá? Hades e Tártaro, que aparece uma vez só na Epístola de Pedro, tá ok? Tá. Vamos lá. O que seria Hades? Hades e Tártaro. É Hades, que aparece várias vezes, e Tártaro, tá? Que aparece uma vez só na Epístola de Pedro. O que seria Hades? Hades pode ser tanto local como um deus que representa esse local. Por exemplo, nós temos o Brasil, a gente vai inventar lá um deus, o Deus Brasil, que representa o Brasil, tá? Vamos lá. Que seria a personificação desse local, tá? A diferença é que o Brasil existe, esse deus não ia existir. Vamos lá. O que seria o Hades? Hades, na mitologia grega, é um lugar para onde todas as pessoas vão quando morrem. Ponto. Não há distinção entre as pessoas boas e más, justas e injustas, ricas e pobres, homens, mulheres, etc. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Não há diferença. Todos vão para o Hades. Tá? E Hades foi utilizado como uma forma de tradução, foi utilizado uma forma de expressão para significar inferno. Só que Hades não é inferno. Hades é uma adaptação, seria uma adaptação para a Bíblia de inferno, mas não é. Hades é um local da mitologia grega, ou um deus da mitologia grega que representa isso. Ah, e Tártaro da cruz? Tártaro é a mesma coisa, seria um lugar para onde as pessoas más que não vão para o Hades, ou as pessoas que cometeram crimes muito, muito fortes, vão para lá. Mas é um local de tormento? Não. Então o que é o inferno? É uma invenção do homem. Tá? Então, para concluir o vídeo, o inferno é utilizado hoje como um mecanismo religioso de medo. Por quê? Um dos principais meios de aplicação da religião é o medo. Só que as pessoas não têm consciência. Quando você respeita a religião, seu doido, você está deixando com que pessoas muitas vezes se matem para não ir para o inferno. Tem gente que se finaliza, tira a própria vida, você já sabe, porque é homossexual e tem medo de ir para o inferno. Tem medo de ser queimado vivo. É só você ver o que aconteceu na cura gay aí. O que você não encontra aí, não são raros os casos de pessoas que vão para cura gay e são tão atormentados, tão torturados psicologicamente que tiram a própria vida com medo de ir para o inferno. Por quê? Porque acham que vão ser queimados vivos só porque são homossexuais. Quando essa bosta religiosa não passa de um mito. Quando a religião é respeitada ao invés de ser combatida, acontece isso. É por isso que eu deixo bem claro. Quem respeita a religião desrespeita a humanidade. Quem respeita a religião, respeita a coisa que mais matou na história, que mais torturou na história, física e mentalmente, que mais oprimiu, que mais perseguiu e que mais enlouqueceu na história. Que tem gente que enlouquece com medo de ir para o inferno, porque é homossexual, ou porque simplesmente quer viver a própria vida. Como diria Nietzsche, a religião é a privação do direito de viver.
Quando você é religioso, você não tem direito de viver. A liberdade não está na religião. A liberdade está na racionalidade, em ser livre. Então, se eu puder deixar uma lição para vocês, um conselho para vocês é: saiam da religião. Sejam livres, sejam felizes, tá ok? Peço a você que assistiu até o final que deixe o seu like, deixe um comentário e me ajude, por favor, porque eu preciso, tá ok? Sou o Valentino Cruz, autor do canal Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais, e conto com você. Muito obrigado.